Olá, caro aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de contabilidade avançada. Eu sou o professor Regis Garcia e a pedido da nossa coordenadora, a professora Vânia, nós vamos dar um recado para vocês antes do início da nossa aula. Vamos falar sobre o simulado diagnóstico. O simulado diagnóstico, ele é a primeira atividade que você irá realizar no desafio Nota Máxima. Então, o desafio Nota Máxima é o nosso objetivo, né? Ele é um projeto que vocês precisam estar atentos, participarem, né? E esse simulado, ele serve para que você identifique as suas necessidades, ok? Para você identificar as suas necessidades. Essa semana em especial do desafio Nota Máxima, nós temos 6 listas de exercícios e uma questão desafio para vocês resolverem. A semana do dia 21, né, se encerra agora no dia 27, então você faz essas listas de exercício e também a questão. Com essas atividades, vocês poderão alcançar até o total de 1.600 pontos. Então, o desafio Nota Máxima para você é fundamental. Então, a atividade diagnóstica inicial, participar da semana de intensivo, né, em apenas uma semana, totalizar 1.600 pontos. Muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Lá no colaborar de vocês podem acompanhar a sua pontuação. Então, aqui como exemplo, né, você vai no seu portal, disciplinas, e encontra aqui atividades interdisciplinares. Ao clicar em atividades interdisciplinares, você vai acessar aqui a sua pontuação. Antes de executar o desafio Nota Máxima, você vai aqui em desafio Nota Máxima, você vai verificar que ele estará marcado com 0 de 1.000 pontos, né? Depois que você executar, então você vai saber aqui quantos pontos você adquiriu na atividade do desafio Nota Máxima. E aqui você tem, né, a forma de você verificar quantos pontos você adquiriu no desafio. Isso você consegue no seu ambiente virtual de aprendizagem, tá ok? Então fiquem atentos, participem do desafio Nota Máxima, porque vocês só têm a ganhar, ok? Daí o recadinho. Agora vamos começar a nossa aula, né? Contabilidade avançada, nossa aula de número 3. E aqui nós temos um resumo da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar as normas e critérios de consolidação das demonstrações financeiras, envolvendo empresas coligadas e controladas. A ideia da aula, né, é que nós conheçamos as normas e critérios relacionadas à consolidação das demonstrações financeiras e possamos desenvolver a consolidação com base, né, em atividades contábeis envolvendo a consolidação das demonstrações, em especial, né, do balanço patrimonial e da DRE. Então, a aula de número 3, aqui estão as palavras-chave para
entre as próprias empresas, né? Outra questão que você precisa eliminar são os saldos de quaisquer contas que envolvam operações entre sociedades. Então, aqui o que você está fazendo é um ajuste, né, necessário para que nós tenhamos exclusivamente as informações entre, no caso da empresa, com terceiros, e não a informação de operações entre elas. Isso atrapalharia, isso modificaria, né, a informação evidenciada para o investidor. Artigo 250 ainda traz mais outra informação importante. Vejamos lá. Das demonstrações consolidadas, serão excluídas ainda o item 3, que refere-se às parcelas do resultado do exercício dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo dos estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados não realizados de negócios entre sociedades. Então, o artigo 250, item 3, está tratando do lucro não realizado. O que é o lucro não realizado, né? Ele representa, no caso, o resultado que não se realizou ainda por operações com terceiros. Vamos imaginar que uma empresa controladora tivesse vendido um estoque para uma empresa controlada e essa empresa controlada ainda não revendeu o estoque para terceiros. Então, na verdade, até aqui há apenas uma operação entre elas. O lucro da primeira empresa ainda não se realizou, né? Porque ainda está dentro do próprio grupo. O objetivo dessa consolidação é apresentar, né, aos leitores, principalmente os acionistas e credores, os resultados das operações e posição financeira da sociedade. Lembrando, né, que neste caso é tanto da controladora como da controlada. A ideia que está aí neste slide para vocês é de que a gente assemelhe, né, para fins de entendimento, que a gente compreenda como se fosse uma matriz e suas respectivas filiais. Vamos lá. De acordo com o CPC 36, R3, então veja que o conceito, né, trazido pelo CPC de controlada é de que é uma entidade que controla uma outra, ou outras, né? Enquanto que a controlada é a entidade que sofre o controle. Quando nós falarmos de controladora, é quem exerce o controle. Quando nós falarmos de controlada, para fins societários, é a empresa que, no caso, está sendo controlada pela outra empresa. O CPC 36 trata exatamente desses conceitos. Por quê? Porque a própria legislação, né, vai tratar em determinados momentos da controladora, em determinados momentos de ações da controlada. Demonstrações contábeis. Nós, enquanto responsáveis, né, pela contabilidade das empresas, responsáveis por melhor evidenciar as informações econômico-financeiras, precisamos ter em mente que o produto final do nosso trabalho é sempre a elaboração de uma demonstração financeira confiável, né, cuja informação seja de fato contributiva para os usuários. E a demonstração ou as demonstrações financeiras têm, portanto, a finalidade de evidenciar a situação econômico-financeira das entidades e, neste caso, como estamos falando da possibilidade de consolidação, né, nós estamos falando, claro, também das demonstrações do grupo. Então, eu tenho as demonstrações individuais e as demonstrações de grupo empresarial. São sempre demonstrações contábeis. As individuais, no caso, são específicas de cada entidade e as que envolvem grupo consolidadas, tá ok? Vamos lá. Qual é o conjunto completo das demonstrações financeiras? Então, nós temos aqui o primeiro, balanço patrimonial. Balanço patrimonial, né, que é a foto do patrimônio da empresa em dado momento, trabalha com as informações financeiras. A demonstração de resultado era uma demonstração econômica, porque ela
vai evidenciar, né, o resultado que a empresa obteve em dado período, né, em dado exercício social. A demonstração do resultado abrangente, ela representa uma ampliação da demonstração do resultado. Por quê? Porque ela vai considerar outros efeitos sobre o patrimônio dos investidores, que é o patrimônio líquido da empresa, né? Outros efeitos que não transitaram pelo resultado, por exemplo, devido ao regime de competência, né? Mas que afetaram ou afetarão no curto e médio prazo esse resultado. Por isso que aqui na demonstração do resultado abrangente, nós temos uma ampliação daquilo que é demonstrado pela DRE, né, que tem o seu foco mais dentro do próprio exercício. Já a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, o próprio nome sugere, né, vai apresentar as movimentações ocorridas nas contas que integram o patrimônio líquido. Neste caso, o capital subscrito, o capital a integralizar, as reservas de capital, as reservas de lucro, as ações em tesouraria e as variações patrimonial, resultado das variações patrimoniais. Já a demonstração dos fluxos de caixa evidencia as origens e as aplicações envolvendo aí o fluxo de recursos financeiros, das disponibilidades da empresa. Ela vai mostrar o que aconteceu no caixa e nas contas equivalentes ao caixa, né? Bancos, aplicações de liquidez imediata, entre outras. A DVA, a demonstração do valor adicionado, evidencia como a empresa gerou riqueza a partir da sua operação e como essa riqueza foi distribuída em áreas específicas, como para o poder público, para o governo, né? Para os empregados, por exemplo, para a sociedade, né? Entre outros aspectos. E a nota explicativa, embora não seja uma demonstração financeira, mas ela complementa a informação financeira. Por isso que ela está neste rol de demonstrações, porque ela vai melhorar a informação trazida pelas demonstrações financeiras, em especial aquelas trazidas pelo balanço patrimonial e DRE, tá ok? Alguns pontos de maior relevância são tratados nesta demonstração, na verdade, nestas notas explicativas que melhoram a informação das demonstrações financeiras. Vejamos mais. Mas quais dentre estas, né, devem ser consolidadas quando o assunto é consolidação das demonstrações financeiras? Vale a pena aqui nós lembrarmos mais uma vez que o processo de consolidação representa a soma, né, das demonstrações de controladoras e controladas. Neste caso, quais são elas? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado. Então, são estas as demonstrações que são consolidadas, né, segundo a legislação, que na verdade precisam ser consolidadas. Procedimentos de consolidação. O processo de consolidação das demonstrações financeiras, ele, claro, deve atender ao que determinam tanto o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, especial 36, né, revisão 3, como a legislação societária, em especial a Lei 6.404. Mas, além disso, as normas contábeis, principalmente as ITGs, né, normas de orientação ou interpretações técnicas, né, gerais, e também normas de entidades reguladoras, como a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que também interfere nestes processos de evidenciação das demonstrações financeiras. É importante, né, nós estarmos atentos, porque são esses organismos todos que vão determinar a forma pela qual o procedimento de consolidação deve ser executado. Vejamos lá. Primeiramente, é necessário você ter em mãos as demonstrações contábeis das empresas que serão consolidadas. Então, no caso, eu preciso, né, ter o já realizado, né,
o balanço patrimonial da controladora, por exemplo, e o balanço patrimonial também fechado das controladas. Então, o primeiro passo, ter em mãos estas demonstrações. A técnica básica, né, compreende somar os saldos das contas. Então, eu somo, né, cada conta do balanço patrimonial, da DRE, da DVA, da DFC de uma empresa com a soma dos resultados da outra, né? Então, na verdade, basicamente é representado aqui por uma soma. Depois são feitos ajustes para que os saldos consolidados eles representem adequadamente a posição financeira e patrimonial do grupo. Então, olha só, que o foco, né, da consolidação das demonstrações é evidenciar a situação do grupo, certo? E neste caso, um asterisco aqui, né, apenas transações realizadas junto a terceiros. Então, não tenho, no caso, não posso, né, contemplar nesta demonstração do grupo informações que remetam a operações intragrupo. Justamente por quê? Porque o grupo, enquanto entidade, enquanto organização, ele só tem o verdadeiro lucro quando ele vende para terceiros, né? Ele só tem a realização do lucro quando a sua operação se dá perante terceiros. Quando ela se dá entre empresas, você está trocando de bolso, né? Trocando de bolso dentro do próprio grupo. Por isso que essas informações precisam ser tratadas. Vamos em frente. De acordo com o CPC 36, para o procedimento, revisão 3 no caso, né, para o procedimento de consolidação, deve-se utilizar a combinação dos itens similares de ativos, passivos e patrimônio líquido, além das contas de resultado, receitas, despesas, aqui incluídos os custos, né, e os fluxos de caixa da controladora e de suas controladas. O que quer dizer, né, para nós que atuamos aí, né, ou iremos atuar na área contábil, esta informação de contas similares? Quer dizer que o plano de contas entre as empresas que participam de um mesmo grupo, primordialmente, né, ou preferencialmente, deveriam ser iguais, deveriam ter as mesmas contas, com a mesma codificação. Por quê? Porque ficaria muito mais fácil de você fazer a soma, a agregação das demonstrações de uma empresa controladora e de suas controladas. Mas nem sempre isso é possível, porque, por exemplo, demandaria muito investimento na controlada para trocar o sistema de contabilidade, ou demandaria muitos processos de se alterar o plano de contas, né? E aí as empresas às vezes tomam decisão de manter cada uma a sua própria contabilidade, o seu próprio plano de contas, fazendo com que algumas contas que existem em A não existem em B, ou algumas contas que existem em B não existem em A, ou contas que existem em A e B, mas possuem nomenclaturas diferentes. Por isso que a legislação ela trata de elementos similares. Então, se você tem, por exemplo, vamos dizer aqui, na controladora, o balanço da controladora traz separado máquinas e, numa outra conta, os equipamentos, né, de utilização, por exemplo, para a área industrial. A controlada, ela pode, de repente, ter uma única conta, máquinas e equipamentos. Isso impede a consolidação? De forma alguma. O que a legislação está orientando? Que você some elementos similares. Então, máquinas e equipamentos são somados na controladora e com a única conta de máquinas e equipamentos da controlada. Então, eu somo 3 contas para dar o resultado de uma, né? É isso que a legislação está tratando. Vamos ver mais. Os procedimentos ainda, de acordo com o CPC 36, revisão 3, determinam, né, a compensação. A gente pode entender aqui como eliminação, né, do valor contábil do investimento da controladora em cada uma das controladas. Então vejam, se a empresa A, controladora, investe em B e em C, ela terá 2 contas no seu ativo não circulante, 2 contas de investimento.
investimento na companhia A, investimento na companhia B. E claro que nós eliminamos, né, o valor contábil desse investimento na empresa controladora e também na parcela da controladora no patrimônio líquido de cada controlado. A gente sabe que as ações, né, que a empresa compra de outra empresa, na verdade é o capital social dessa empresa que foi dividido, que foi separado em ações e a empresa controladora comprou mais de 50% daquele capital votante. Então você elimina na controladora a conta de investimento e você elimina na controlada o valor, a parcela correspondente ao investimento, tá bom? Para ficar equilibrado o balanço ou a demonstração aí consolidada. Vamos em frente. De acordo com o CPC 36 ainda, as demonstrações consolidadas, que tratam das demonstrações consolidadas, devem eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receita, custos, despesas que ocorram dentro do grupo. Olha aqui, ó. Esse é um aspecto muito importante que merece nós sempre estarmos lembrando. Relacionados a transações entre entidades do mesmo grupo, portanto, e também os seus resultados decorrentes de transações intragrupos, né, reconhecidos em ativos, por exemplo, lá no estoque, ativo fixo, né? Todos esses elementos precisam ser eliminados integralmente no processo de consolidação. De forma resumida, o que está acontecendo é que nós estamos eliminando as operações intragrupo para ficarem apenas as operações com terceiros. Vamos em frente, então, a consolidação, portanto, ela é feita por meio de um instrumento. Depois que você está com as demonstrações, você escritura, né? Você utiliza-se dos papéis de trabalho. São estes papéis de trabalho que serão utilizados para você fazer as devidas eliminações, além de que eles também trarão, né, um resumo da consolidação, das informações da consolidação. Chegamos agora ao momento de colocarmos em prática parte do que nós vimos, né, nos aspectos teóricos. Vamos tratar da solução de questões sobre o tema. Por exemplo, os papéis de trabalho. Os papéis de trabalho, esses que nós conhecemos como o instrumento pelo qual nós organizamos o processo de consolidação. Eles precisam ser guardados, arquivados pelo contador? E se precisam, qual seria a justificativa, né, para que isso acontecesse? Primeiramente, nós devemos pensar que sim, né, devemos reconhecer que sim, os papéis de trabalho precisam ser guardados, assim como qualquer documento comprobatório de fatos contábeis, né, de registros contábeis, os papéis de trabalho envolvendo a consolidação precisam ser guardados. Por quê? Porque nós precisamos permitir que terceiros, né, outras pessoas interessadas e que tenham acesso, né, à contabilidade da empresa possam confirmar aquela consolidação que foi feita ou refutar, né, alguma parte daquele processo que foi executado, questionando, né, a forma ou até mesmo os valores utilizados. É por isso que os documentos precisam ser guardados, para explicar, né, para aquele que porventura venha a replicar esse processo de consolidação, o que foi feito e de que forma foi feita. Vamos ver mais uma questão agora envolvendo um estudo de caso, né? Para exemplificar aqui, vamos imaginar que a companhia X, ela é controladora da companhia Y. E vamos imaginar, para fins didáticos, que a companhia X possui 100% do patrimônio da companhia Y. No caso, nós estamos diante da consolidação das demonstrações e entre elas há uma venda de produtos de R$2.000, cujo custo é de R$1.000. No caso, a empresa X, que é a controladora, vendeu para a sua controlada. E a empresa Y adquiriu esse produto para revender. Então, veja, se adquiriu para revenda, ele estará no estoque da controlada.
Para fins didáticos, nós vamos desconsiderar impostos, né? E o valor do investimento é de 20 mil. Como ficaria um papel de trabalho, né, trazendo estas informações? Então, primeiramente, na coluna de saldos, nós teríamos os saldos que estão sendo consolidados da controladora e aqui os saldos que estão sendo consolidados da companhia Y. Neste caso, cada uma individualmente. Depois, nós temos o processo de eliminação, né? Nós temos o processo de eliminação. Então, as receitas, a venda da companhia X para a companhia Y, que tem natureza credora, né? Ela recebe um débito, certo? Aqui, ó, 1x, que é a primeira eliminação, na empresa X, ela recebe um débito. Ou seja, a receita do grupo não é 10, porque é 10 da empresa X, só que 2 mil desse foi operação com a empresa Y. Por isso que 10 menos a eliminação de 2 mil, a receita real com terceiros é de 8 mil, considerando o grupo, tá certo? Então, conferido. O CMV, custo das mercadorias vendidas, também sofre ajuste. Por quê? Porque o valor do custo dessas mercadorias que X vendeu para Y é de R$1.000. Como a natureza do custo é devedor, eu faço um crédito, né, na empresa X, portanto, no valor de R$1.000, fazendo com que o CMV real passasse a ser de R$5.000. Já no caixa e bancos, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um débito, ou seja, uma entrada novamente no caixa da empresa Y, porque ela tirou o dinheiro para pagar para X, agora eu devolvo para o caixa, porque eu estou eliminando aquela operação. E ao mesmo tempo, eu retiro o valor que X recebeu de Y. Então aqui o ajuste é duplo, né? Tanto na empresa Y quanto na empresa X. O saldo de caixa e bancos do grupo não foi afetado, né? Foi só uma troca de caixa nesse caso. Já os estoques, eu preciso devolver os R$1.000, né? Devolver os R$1.000 para a empresa X, que foi o custo da mercadoria vendida, que ela havia baixado, e eu tiro os R$2.000, né? Que foi o ingresso no estoque pela venda na empresa Y. Estoque de 30 mil, que seria 10 mais 20, passa a ser de 29. E o investimento, eu elimino ele completamente da empresa X, fica sem o investimento. E o patrimônio líquido, eu também elimino integralmente da empresa Y, fazendo com que o patrimônio fique sendo de 36 mil. Este é o processo de consolidação das demonstrações contábeis, ou balanços, né? A gente pode usar essa terminologia também. Chegamos ao momento de responder as suas dúvidas. Você vai, claro, se já não enviou, enviar dúvidas que você porventura tenha, e nós vamos voltar daqui a pouco respondendo as suas dúvidas. Até já!
Muito bem. Estava acompanhando o nosso chat, né? E a Juliana, que está acompanhando aí vocês e também a nossa aula, nos enviou aqui uma pergunta do pessoal de Vilhena, Rondônia, né? Obrigado pela participação, antes de mais nada, pelo envio das dúvidas, isso é importante para que a gente tenha a oportunidade de esclarecer, né? Talvez a sua dúvida é a dúvida de outro colega. Obrigado aí ao pessoal de Vilhena, um grande abraço a vocês. Olha só, professor, em caso de grupo de empresas com CNPJs diferentes, mas que tenham sócios em comum, como podemos fazer consolidação das demonstrações? Podemos fazer? É a pergunta, né? No caso, não são controladas nem controladoras, empresas distintas. Bem, então vamos primeiramente esclarecer o conceito de controlada e controladora para que fique mais fácil, né, nós entendermos o processo de consolidação. O CPC 36, revisão 13, ele diz que controlada é a empresa que possui, né, mais de 50% do capital votante da empresa que ela está investindo. Neste caso, você tem o controle, porque o seu voto ele é maioria, né? A controladora, no caso, que tem esse 50% do patrimônio da controlada, toma as decisões que achar por bem, porque a controlada, né, num processo de votação, por exemplo, de assembleia, a controladora tem mais de 50% do capital votante e vai decidir, né? Então, primeiramente, nós precisamos entender isso, que o controle pressupõe você ter mais de 50% do capital votante. Agora, a coligada, né? A coligada, ela representa situações nas quais você não tem a maioria do capital votante, mas você tem influência administrativa, você influencia, por exemplo, as políticas financeiras e as questões operacionais da sua investida. Neste caso, eu não tenho o controle, não há a controlada, mas há a coligação. O que, na verdade, nós precisamos avaliar para fins de consolidação é se na soma, não importa neste caso, se que o CNPJ seja diferente. Na verdade, na maioria dos casos, são de fato CNPJs diferentes. Por quê? A empresa que compra, ela compra ações da empresa. Ela não está participando do contrato social como sócia da empresa, né? Ela está comprando ações, ela é possuidora daquelas ações anônimas, né? E que dá a ela o direito de interferir na sua investida. Mas não necessariamente eu estou falando de empresas com o mesmo CNPJ. E no caso de matrizes e filiais que possuem a estrutura de CNPJ iguais e muda apenas o final de acordo com as filiais, neste caso não é o processo de consolidação das demonstrações que nós estamos tratando. Neste caso é a consolidação de balanços porque, na matriz, porque toda a contabilidade é feita pela matriz segundo o que determina a legislação, tá? Então, pessoal de Vilhena, sim, né? Mesmo não tendo CNPJ, eu preciso fazer o processo de consolidação e mesmo não havendo controle, mas havendo a significância de influência e na soma, né, esses investimentos somarem mais do que 30% do patrimônio da investidora, sim, a gente faz o processo de consolidação. Tá ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, a gente responde, né? Não, a Juliana, a princípio só essa, vamos em frente, vamos tocar nosso barco aqui então. Consolidação da demonstração do resultado do exercício, DRE. A consolidação da DRE, ela é similar, né, à consolidação do balanço patrimonial. Por quê? Porque em tese, né, o princípio básico da consolidação é a soma, a agregação de valores das contas. Aí as contas patrimoniais agregam valores do balanço patrimonial e as contas de resultado agregam valores do resultado do exercício, receitas, custos e despesas. No caso, esta é a DRE. Então vamos conhecer este processo. Vejamos lá. A consolidação da demonstração do resultado do exercício, ela é a soma, portanto, a agregação de receitas, custos e despesas, né? E nós vamos aqui
por meio de um exemplo, executar a consolidação, né, da demonstração do resultado de duas empresas. Para fins de consolidação, nós vamos considerar o seguinte: existem receitas decorrentes de operação entre a controladora e a controlada, tudo bem? Então, existe aqui a situação de receitas decorrentes, né, de operações entre elas. A controladora A, ela alugou o imóvel para a controlada B. E o valor deste aluguel foi de R$60. Ora, por que essa informação é relevante? Essa informação é relevante porque a Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6.404, artigo 250, diz que eu preciso eliminar, no processo de consolidação das demonstrações financeiras, operações ocorridas entre empresas de um mesmo grupo, deixando apenas as informações deste grupo para com terceiros. O que um aluguel, né? O que representa aí uma operação de aluguel? Representa que a empresa A, que aluga o imóvel para a empresa B, que é a controlada, neste caso, ela tem uma receita. Essa receita, ela é classificada onde? Na demonstração do resultado do exercício. E a empresa que paga esse aluguel, que faz parte do mesmo grupo, também tem um efeito, tem um reflexo, né, desse pagamento na sua DRE. Neste caso, como uma despesa. Despesas com aluguéis. O que eu preciso fazer? Ajustar esses valores no processo de consolidação da DRE. Vejamos lá. Além da questão do aluguel, do pagamento do aluguel, né, da empresa investida para a empresa investidora, a controladora A, ela participa com 100% do capital da controlada B. Bem, se ela participa com 100%, ela é a proprietária da sua controlada, né? Como que ficaria, neste caso, o processo de consolidação da DRE? Primeiramente, nós temos na primeira coluna deste papel de trabalho as contas, receitas, CMV, lucro e assim sucessivamente. Na primeira coluna, nós temos os saldos da DRE da companhia A, então eles são trazidos aqui para a primeira coluna. E os saldos da investida, né, da controlada, companhia B, são trazidos aqui para a segunda coluna. Então, a receita da companhia A, R$ 915, da companhia B, R$ 315. Bem, receita de vendas não foi afetada, né, pela operação entre companhias. Então, eu não tenho eliminações nem a débito, nem a crédito a fazer. Portanto, a receita de vendas é apenas a soma, né, das receitas de A e B. Como não foram afetadas as contas de receitas, também não serão afetadas as contas de CMV, não havendo necessidade de nenhum ajuste a débito ou a crédito no CMV, fazendo com que o valor do CMV seja apenas a soma, né, dos dois valores, de A e de B. O lucro bruto, portanto, também não foi afetado. Então, ele representa a soma do lucro bruto de A e do lucro bruto de B. Quando nós chegamos nas despesas, aí nós lembramos, né, que a empresa B paga um aluguel para a empresa A, e eu preciso eliminar isso, certo? Para a empresa B, esse aluguel é uma despesa. Então, o que eu faço? Eu credito, né? A despesa tem natureza devedora, eu credito, né, para deduzir os R$60 que está dentro desses R$150 aqui. Neste caso, 300 mais 150 dá 450, 450 menos 60, o valor da despesa, portanto, é de R$390. Já no tocante às outras receitas operacionais, a empresa A tem R$60, que é justamente o aluguel que ela cobra de B. Como as outras receitas têm natureza credora, o que eu faço? Eu debito aqui nas eliminações os R$60, fazendo com que o saldo seja de zero. Ou seja, eu eliminei a despesa e eliminei a receita.
Já no tocante à equivalência patrimonial, nós temos R$ 35,00 como uma receita em A, justamente pela variação do lucro, né, na empresa B, e eu elimino esta equivalência patrimonial. Por quê? Porque equivalência patrimonial é uma operação entre empresas. E o mesmo eu faço com o lucro líquido. Eu elimino, né, do resultado líquido da empresa B o valor da equivalência patrimonial. Tá certo? Então são dois débitos, fazendo com que o lucro obtido seja apenas da empresa A, os R$ 260,00 da empresa A. Tá certo? Então essa operação, como vocês podem ver, nessa demonstração do resultado do exercício, tem, assim como ocorre no balanço patrimonial, os ajustes que eliminam as operações entre empresas. Como é feita no final, né, a consolidação? Então, primeiramente, você faz um processo de eliminação das operações entre as empresas, né? Então, por exemplo, entre receitas financeiras vamos imaginar, né, que há uma receita financeira da controladora A de R$ 40,00, só que ela corresponde a ganhos recebidos da B, da controlada B. Vamos imaginar que a empresa ela tenha 100% do capital da sua controlada. Como ficaria, né, essa receita financeira no caso da demonstração do resultado do exercício? Olha aqui. Então nós temos, da mesma forma, os saldos da DRE de cada empresa. A receita que B tem, ó, R$ 40,00, deriva da relação dela com a empresa B. Então o que eu faço? Essa despesa financeira, aliás, uma receita, né, despesa financeira em B, deriva do que ela paga para A. Então eu credito aqui os R$ 40,00, fazendo com que a despesa financeira fique sendo apenas a operação da companhia A, né? A despesa financeira está negativa porque a receita financeira ela faz parte aqui, né, do processo. E a receita financeira, neste caso, a receita financeira de R$ 80,00, que A tem, deriva, né, R$ 40,00 da operação de A. Então, neste caso, eu debito os R$ 40,00 aqui, ficando apenas R$ 40,00 como resultado da receita. E eu elimino a equivalência patrimonial da companhia A, né? Aqui, ó, é o lucro de B, né, que está representado aqui. Então eu elimino os R$ 110,00 aqui da empresa A e elimino os R$ 110,00 do patrimônio da empresa B. O lucro, portanto, fica sendo só os R$ 610,00. Mais um exemplo, né, de eliminação de operações entre companhias quando nós estamos falando da consolidação das demonstrações financeiras. Vejam lá. Aqui é a replicação, né, da DRE que nós acabamos de demonstrar. Aqui para evidenciar que o lucro obtido pela empresa B, como a empresa A tem 100% desse lucro, é o valor que vem aqui para a equivalência patrimonial. Explicando, portanto, o motivo, né, da eliminação da equivalência patrimonial no exemplo que nós fizemos. Ok? Então vamos tocar nosso barco, vamos em frente. Consolidação do balanço patrimonial. O processo de consolidação das demonstrações financeiras é feito de acordo com o CPC 36, revisão 3, e envolve a consolidação do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício, da demonstração do valor adicionado e da demonstração dos fluxos de caixa. O balanço patrimonial, que é uma demonstração financeira que tem como foco, né, apresentar a situação financeira da empresa, ele é consolidado, assim como essas demais demonstrações, a partir da soma, da agregação de valores entre a investidora e a investida, a controladora e suas controladas. Vale destacar, precisamos destacar aqui, a questão
da necessidade de eliminação de operações entre companhias, né? Então, a operação entre companhia precisa ser eliminada do processo de consolidação. Vejamos lá. A consolidação do balanço patrimonial deriva, né, deriva de saldos de contas de ativos, passivos e patrimônio líquido, né? Num exemplo de consolidação de balanço patrimonial, nós precisamos reconhecer os direitos decorrentes de operações entre as empresas consolidadas para que nós possamos eliminar. Primeiro, a empresa A, nesse exemplo, ela tem a receber R$50 da empresa B. Consequentemente, R$50 está no passivo da empresa B, que está devendo para A. Então, se você analisar aqui neste exemplo, os dois R$50 constam, né, nas respectivas demonstrações da investidora e da investida, tá certo? O investimento de A em B é de 100%, então ela possui 100% do capital da controlada, e o valor desse investimento é de R$200. Como que nós tratamos, né, essa movimentação? Como que nós tratamos essa movimentação no balanço patrimonial? Claro que nós precisamos, você poderia perguntar assim, professor, mas se eu já sei que no ativo da empresa, da controladora, ela tem R$50, que é de um direito que ela tem junto à controlada, não é só, né, não desconsiderar, ou seja, não lançar e ver o que entre empresas. Então a gente às vezes tem essa dúvida. Por que a gente faz o lançamento e depois tem que desfazer no momento da consolidação? Bem, a explicação para isso, primeiramente, é que a contabilidade precisa registrar todos os fatos que envolvem as empresas. Neste caso, de fato, houve uma venda e o que gerou um direito, né, da empresa controladora em relação à sua controlada B, tá bom? Então, por isso que a contabilidade faz. Segundo, por que eu elimino? Porque eu preciso deixar apenas as operações com terceiros. E como fazer? A gente utiliza o papel de trabalho justamente para explicar o que está ocorrendo, o que eu estou fazendo naquele determinado processo. Vejamos lá. Então, vejam, o balanço patrimonial da empresa Alfa, né? A empresa Alfa aqui é a empresa A, tudo bem? Ela apresenta as contas do seu ativo, então ativo circulante bancos, contas a receber, investimentos na controlada B, dando um total de R$1.000. Já o passivo da empresa Alfa, da investidora, né? Ela tem R$100 em fornecedores, lá no passivo circulante, o seu capital social é de R$750 e a reserva de lucro, há uma reserva de lucros, né, no valor de R$150. O total, neste caso, né, é de R$1.000. Isso aqui é o ativo e passivo, né, da empresa Alfa. Agora, vamos verificar o ativo e passivo da empresa Beta, empresa B. A empresa B possui na conta bancos o total de R$300. Ela deve R$100 no seu passivo e ela tem um capital social de R$200. Então, na verdade, ela tem um ativo de 300 e um passivo de 300. Bem, qual a relação, né, entre esses dois demonstrativos? Vamos ver, ó. Esse investimento na controlada B se refere ao capital social, ó, da controlada B, da controlada Beta, né? Então aqui, os R$200 em Alfa, olha lá, se refere aos R$200 em Beta, tá certo? É a primeira informação importante. Bem, o que mais é importante a gente avaliar aqui? No contas a receber, desses R$300 aqui, tem R$50, ó, que é um direito que a Alfa tem em relação a Beta. Qual a relação disso com o balanço de Beta? A gente vem aqui no balanço de Beta, a gente verá que em fornecedores tem R$100, dentro desses R$100 eu tenho R$50, que é o que Beta deve para Alfa. Ok? Então vejam só.
R$ no contas a receber de alfa, se refere àqueles R$ no patrimônio de beta. Como lançar, né, como fica o registro desta eliminação, portanto? Então vejamos lá. Primeiramente, no balanço patrimonial, no papel de trabalho, né, que traz o ajuste, você vai ver um crédito no contas a receber, no valor de R$ e você verá um crédito na conta de investimento na empresa Alfa, tá vendo? Então eu eliminei o investimento, ó, ficou com 0, porque é uma operação entre empresas, e eu diminuí o contas a receber para 250. Os demais valores foram apenas somados, né? Certo? Foram apenas adicionados, ó, 500 mais 300 igual a 800. 300 menos 50, 250, 200 menos 200 é igual a 0, 1.000 mais 300 dá 1.300, menos 250, 1.050, esse é o ativo, né? Consolidado. E daí, como fica o passivo consolidado? Lembram-se que eu eliminei lá no contas a receber? Agora eu vou eliminar aqui no fornecedor, ó. O valor de 100 mais 100 daria 200, menos 50 eliminado, 150. E o capital social, 750 de alfa, 200 de beta, eu elimino de beta, R$200, fica apenas o de alfa. E a reserva de lucro se mantém inalterada, fazendo com que o passivo, né, também seja de 1.050. Dessa forma, o nosso balanço patrimonial, ele, né, está consolidado e ele representa, neste caso, só as operações com terceiros, porque as operações dentro do grupo foram eliminadas. Desenvolvimento da consolidação. Processo de desenvolvimento da consolidação, na verdade, se refere a como nós executamos, né? Como nós executamos a conciliação das demonstrações de tal forma, né, que esse processo, ele de fato evidencia aos stakeholders, né, aos interessados na informação contábil, como que o grupo está em termos de situação financeira e econômica. É esse o objetivo da consolidação, mostrar o grupo, né, como uma unidade, o grupo como se fosse uma única empresa. Vejamos lá. Vamos exemplificar, para entendermos o reflexo, né, desse processo de consolidação, utilizando aqui o balanço patrimonial da controladora Alfa. E ela tem uma controlada chamada Beta. Quais são as informações que nós precisamos considerar neste processo de consolidação? Então, primeiro, a controladora A, ela tem a receber R$70 da controlada B. Consequentemente, B tem R$70 a pagar para a controladora A. A participação de A em B é de 100%. E o valor do investimento é de R$280. Então, se nós buscarmos aqui entender os reflexos, né, dessa operação, nós veremos que o contas a receber da controladora está trazendo um valor que está no passivo, que está na dívida da controlada. Eu preciso eliminar o efeito destas duas operações para fins da consolidação. Claro que o objetivo disso é evidenciar o valor correto, né? Evidenciar o valor que de fato representa o patrimônio do grupo. E isso não significa, é bom a gente alertar, às vezes a gente recebe perguntas nesse sentido, mas e o balanço individual de cada empresa? Continua existindo. A empresa ela divulga o seu balanço individual e depois, né, conjuntamente, ela divulga o balanço consolidado. Vamos em frente. Olha aqui, temos o papel de trabalho para a realização dos ajustes. Para que nós nos lembremos, né, dos ajustes, a gente volta aqui, olha lá, R$70 a controladora A tem a receber da controlada B. Então vamos aqui para nosso papel de trabalho. Primeiramente, o nosso ativo circulante bancos.
Não houve nada, né, que informasse que o banco teria algum valor de operação entre as empresas. Como não houve nenhuma informação nesse sentido, não há eliminações a serem feitas. Portanto, a coluna de eliminações fica sem movimento. Como a coluna de eliminações está sem movimento, eu apenas somo R$700 de alfa mais R$400 de beta, R$1.100. Ok? Podemos pôr o 00 aqui para ficar mais visível. Bem, contas a receber, alfa tem R$220, veja que beta não tem contas a receber, neste exemplo. Dentro desses R$220, nós temos R$70 que precisa ser eliminado. Por que mesmo? Porque R$70 ela tem a receber de uma empresa do próprio grupo, que é beta. Portanto, o contas a receber de 220 menos 70, o contas a receber totaliza aqui R$150. No ativo não circulante, no balanço de alfa, eu tenho aqui R$280, que é o valor referente ao investimento que alfa tem em beta. O que eu faço? Eu elimino esses R$280, porque também representam um valor entre companhias, certo? Fazendo com que o valor do investimento fique com o saldo zero. Ok? Dessa forma, né, nós temos aí zero de eliminação a débito e 350 de eliminação a crédito, né? Ou seja, 1.600 menos 350, temos aqui 1.250 de ativo. Bem, se eu alterei, se eu movimentei, né, as contas do ativo, certamente eu terei reflexos no passivo. Isso é óbvio, por quê? Porque a conta de investimento que está na empresa alfa, ela se refere à participação dela na empresa beta, e a participação dela na empresa beta está lá no patrimônio líquido. Então eu preciso ajustar também o patrimônio líquido. E como uma conta a receber foi ajustada por ocasião de representar valores entre empresas, se eu afetei ao contas a receber de uma empresa, é porque a outra tem a parcela correspondente no contas a pagar. Então, necessariamente, essas movimentações do ativo refletem nas movimentações do passivo. Vamos em frente. No fornecedor, por exemplo, alfa tem 100, beta tem 100, só que nós sabemos que beta, né, o valor de beta tem R$70 que ela deve para alfa. O que eu faço? Debito agora, né, R$70, eliminando o efeito desta participação. R$200 menos 70, nós teríamos aqui R$130, ok? O capital social, por sua vez, de alfa 750, de beta 280. Eu preciso eliminar, né, esses 280, que é a contrapartida da eliminação que eu fiz lá em alfa. Ou seja, o capital social do grupo é de R$750 líquidos, né? E nós não tivemos aqui nenhuma modificação em relação a reservas de lucro, né? Então a reserva de lucro aqui nós temos, a reserva de lucros aqui nós temos 150 mesmo, né? 150 mesmo. Portanto, né, todos os ajustes foram realizados aí, fazendo com que tanto ativo quanto passivo das empresas passassem a ser ajustados, né, a partir do processo de consolidação. Vejamos lá o balanço, né, com os respectivos ajustes. Então aqui nós precisamos lembrar que os saldos consolidados, eles deverão refletir as operações com terceiros. Por isso que há de se fazer os ajustes no contas a receber e no investimento em
controlada, né, que nós acabamos de ver. O mesmo acontecendo com o capital social e a conta de fornecedores. Também, mesmo caso, né, as contas consolidadas representando aí as operações com terceiros. Este, afinal, né, é o objetivo do processo de consolidação. Chegamos agora ao momento de interação, de realizarmos, né, uma resolução de situação-problema. A ideia é nós aprendermos aí com a prática, praticar mais um pouco, no sentido de que nós vejamos como as operações das empresas ou entre empresas precisam ser eliminadas. Vamos aqui considerar um grupo empresarial que ele é composto por duas empresas, A e B. A gente usa A e B porque fica fácil nós entendermos, gente, o reflexo, né, de cada uma das operações e em quem que eu estou, em qual balanço ou em cada DRE, em qual DRE que eu estou movimentando. Por isso que a gente usa sempre A e B, tá? Fins didáticos. Considere ainda que nos balanços patrimoniais dessas duas empresas, os grupos das disponibilidades, veja que agora nós temos um grupo envolvendo aí caixa, bancos, aplicações de liquidez imediata, né? Disponibilidades, que é o que o nosso foco aqui, né, está na conta específica de disponibilidade. Claro que aqui nós não estamos falando, né, que somente a disponibilidade, assim, a gente gosta sempre de frisar isso, né, que é a disponibilidade que é consolidada. Não, o balanço por completo é consolidado. E dentro do balanço nós temos o grupo de disponibilidades, assim como temos o grupo de estoques, como temos os grupos dos direitos, né? Como temos o ativo não circulante, o realizável a longo prazo, imobilizações, investimentos, intangíveis, né? E no passivo também, o passivo circulante, não circulante e o próprio patrimônio líquido. Então, quando falamos de consolidação do balanço, nós estamos falando de uma junção de todas as contas. Nenhuma fica sem ser consolidada. Vejamos lá. Aqui nós temos separadamente a constituição, né, das disponibilidades da controladora A e as disponibilidades da controlada B. Qual é a primeira pergunta que nós precisamos fazer, né? Então, existem perguntas. A primeira pergunta: há operações entre A e empresa B? Então, o processo de consolidação demanda essa pergunta. Há operações entre A e B? A segunda pergunta, né, é se há quais contas. Quais, né? Então, é um direito, né, uma conta do ativo clientes, do caso a receber. Não, é uma conta do passivo que a controladora tem lá, um fornecedor, um dos fornecedores dela é a empresa B. Então, a gente precisa identificar, primeiro, se há operações entre A e B, e segundo, quais seriam estas operações. Bem, se a resposta for não há, né? Não há. Então, neste caso, no que consistiria, né, ou no que consiste o processo de consolidação? A gente vai, né, para o então, né? Então, a gente executa a soma. Ok? Este é o princípio básico do processo de consolidação, ou seja, somar. Bem, aqui cabe nós lembrarmos de um conceito importante, que é o seguinte: se eu tenho uma conta contábil na empresa controladora que não existe na controlada B, como é que eu somo, né? Então, neste caso, a gente simplesmente transfere para o balanço consolidado as contas que só existem em uma das empresas, né? Então, é como se eu considero como zero o saldo das contas
que a empresa que está participando da consolidação não tem. Vou dar um exemplo. Suponhamos que a empresa controladora A, ela tenha veículo e a empresa controlada B, ela não tenha veículo. Como ficaria o processo de consolidação? Alfa, o valor do veículo, beta, 0. Soma a repetição do valor do veículo de alfa. O inverso também pode acontecer. Suponhamos, a empresa beta, a investida, tem, por exemplo, terrenos. Ela investiu em terrenos. A empresa controladora não tem investimento em terreno. Como fica a consolidação? Valor de alfa na consolidação, 0 de terreno. Valor de beta, o valor do terreno. Saldo consolidado, o valor do terreno de beta. Tá bom? Então a gente precisa sempre ter em mente a possibilidade de existir conta em uma empresa e não existir na outra. Vejamos lá. Na solução desta consolidação, então nós teríamos aqui um balanço consolidado, cujo grupo de disponibilidades ficaria como? Caixa e bancos, 18 mil. Por quê? A gente volta aqui. 10 mil veio da controladora e 8 mil veio da controlada. Aplicações de liquidez imediata, 37 mil. Por quê? Então, aplicações de liquidez imediata, 5 mil vieram da empresa controladora e 32 mil vieram da empresa controlada. 32 mais 5, 37. Ou seja, o total do balanço patrimonial, 55 mil. Que balanço é esse? Consolidado. Ok? Esse é o balanço consolidado. Então vejo, não há operações entre empresas, não há necessidade de expurgo, você apenas soma. A consolidação, só terminando, né? Consolidação consiste em identificar contas que tenham reciprocidade, para, no caso, fazer a eliminação se forem entre empresas, né? Principalmente direitos de uma empresa que acaba representando obrigações na outra. Isso é só para fechar aí a ideia, né, da consolidação entre as empresas controladora e controlada. Aqui nós temos um momento agora de interação, respondendo a sua dúvida. Nós vamos lá no chat ver como é que está. A gente tinha aqui uma interação via Kahoot, mas a gente, em virtude da pandemia, estamos numa dinâmica diferente das aulas, por isso vamos direto para as dúvidas. Eu vou ao chat verificar como elas estão e já voltamos. Muito bem, então estive lá no chat,
A Juliana, que está nos acompanhando, disse que não há novas dúvidas. Então eu encerro aqui apenas revisando o que nós vimos na aula de hoje, processo de consolidação das demonstrações financeiras. Representa a soma, a agregação de demonstrações entre empresas que são do mesmo grupo, principalmente no caso de controladas e controladoras. E vimos também que as demonstrações que são consolidadas são balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de valor adicionado e a demonstração dos fluxos de caixa. Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos na próxima aula, com certeza. Até lá!